sempre fala que a empresa ela precisa equilibrar dois pratinhos, né? De um lado, ela tem que extrair o máximo de valor do presente para ser o mais eficiente possível, só que aquela empresa que fica fazendo uma coisa muito bem por um período muito longo, ela também vai se tornar obsoleta em algum momento. Então, essa empresa que é muito boa no presente, ela tem que olhar para 5, 10 anos ali para frente e entender quais são as coisas que vão ser um ativo que vão blindar ela de alguma inovação, de alguma coisa que mude no mercado. Então, ela tem que, de um lado, ser o mais eficiente possível e do outro lado, ela também tem que ter uma cabeça olhando para a parte de inovação. E por que eu trago isso para os empresários, meu? Porque não tem nada no mundo que vai valer mais daqui para frente do que uma marca. Nada. Quando a gente olha para a inteligência artificial, quando eu olho para globalização, quando o cara tem uma indústria, qualquer produto que é feito na China, às vezes chega mais barato do que ser feito aqui. Então já não tem barreira mais de concorrência. O que vai segurar o diferencial competitivo de qualquer empresa é a marca. E a marca a gente não faz um dia para o outro, né, Fábio? Eu brinco que não tem Ozempic para fazer marca, irmão. Não tem esse milagre. Então o cara ele tem que olhar e entender que daqui 5 anos ele precisa ter uma marca forte, ele precisa construir uma comunidade em torno dessa marca. Então ao invés desse cara investir em tecnologia, que a gente estava falando antes, a tecnologia já virou commodity. Hoje já estamos falando de vibe coding, estamos falando de Lovable, que entrega aplicativos em segundos. Ter um time de dev e construir tecnologia já não é diferencial. Mas a marca que está por trás dessa tecnologia é o que vai fazer essa marca se perpetuar daqui para frente. Então, o empresário que é ambidestro é aquele cara que está operando com maestria o próprio negócio, mas ele também está construindo marca com a mesma destreza que ele opera o negócio. Então, a gente vem falando que os empresários hoje precisam ser ambidestros e essa, no final do dia, é uma conversa para visionário. É o cara que tem que olhar 5 anos para frente, porque se ele estiver olhando só para o agora, ele vai ignorar uma das maiores oportunidades do mundo hoje. Que é um dos problemas do empresário brasileiro, né? Total. Ele só olha, ele é imediatista. Total. Ele olha o agora, ele quer a bala de prata, o Ozempic que resolve os problemas dele mais rápido. E aí que muitas empresas quebram. Só que tem um ponto que realmente a galera nunca olhou e começou a olhar agora, que é o sócio colocar a cara na frente da empresa. E na sua visão hoje, o fundador, ele é o maior ativo das empresas? Cara, ele sempre foi, né? A gente está falando que o fundador ele precisa ser o influencer do próprio negócio, mas quando a gente traz para o contexto digital, isso fica um pouco distorcido, porque olha que doido. O fundador sempre foi o maior influenciador da empresa. Quando ele senta para negociar com o cliente, ele impacta na decisão do cliente. Quando esse cara está, devendo no banco ou precisando levantar uma linha de crédito no banco, é ele que vai sentar e vai influenciar a decisão. Quando ele vai negociar com o fornecedor, é ele que está, negociando as melhores condições. E quando ele está trazendo um talento estratégico para o próprio negócio, irmão, um talento que é bom mesmo, ele não está trocando, não está olhando só para a parte de grana. Ele quer trabalhar do lado de um cara inspirador. Então, assim, o empresário sempre foi o maior influenciador da empresa, ele sempre foi o maior ativo do negócio. A grande questão hoje é que isso ele pode potencializar na escala da rede social e vai potencializar isso na quantidade de pessoas que ele tem de audiência ou na quantidade de grana que ele tem para colocar tráfego e aumentar o volume do megafone dele. Então, o nosso ponto de vista é, cara, o empresário ele é o cara que muda jogo, só que hoje a regra do jogo é outra, né? E cada vez mais os produtos estão comoditizando. Total. Então, principalmente na parte de tecnologia. Antigamente você demorava anos para ter um produto tecnológico, um produto padrão mesmo, com algum avanço técnico de performance. Hoje é coisa de dias. Você falou do Lovable, né? O Manus tinha sido lançado, um mês antes. E aí foi todo mundo pro Manus. Aí o Lovable entrou. Tem coisa que o Manus faz melhor, mas o que todo mundo quer, que é programar um app, o Lovable, na minha visão, faz muito melhor. Então aí todo mundo migrou pro Lovable, que é uma tecnologia mais avançada. Aí tem o ChatGPT, daqui a pouco o Google lança uma atualização, aí tem o Banana agora, acho que é Banana, o Nano Banana. Nano Banana, assim. Beleza, aí daqui a pouco o Twitter vai lançar alguma coisa lá, o X vai lançar alguma coisa melhor. Vai passar menos de um mês, aí o ChatGPT vai lançar uma versão melhor. Então, o produto em si, ele está ficando cada vez mais, não sei se comoditizado é a palavra, mas dá para a galera entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Só que tem uma coisa que não vai mudar, que é o brand da empresa. Perfeito. E principalmente se ele for ancorado na imagem do dono. Perfeito. Porque isso só se chegarmos ao ponto de fazermos clones humanos. Perfeito. Mas fora isso é um ativo que não vai mudar, que não tem como você mudar.
A não ser que vá no show do Coldplay lá e seja pego na câmera do amor lá e ferrou, né? Uhum. E como é que você tem visto com os empresários, você que está bastante lá em São Paulo, como que as empresas têm visto essa necessidade? Porque quando eu dava treinamento de marketing, hoje eu estou dando menos, antes eu dava mais. E eu sempre falava, galera, quer vender mais? Vocês têm que botar a cara na frente do Instagram. Vocês têm que aparecer. Cara, todo mundo torcia o nariz. Todo mundo. E 99% não fazia. Ah, mas eu vou ter que falar? Ah, mas eu vou ter que aparecer? Ah, mas eu vou ter que gravar? Então todo mundo torcia o nariz, isso em qualquer lugar do Brasil. Perfeito. Como que os empresários estão vendo isso hoje? Né? Eles estão mais maleáveis? A maioria ainda torce o nariz, não entendeu a importância? Ou você está sentindo que não está mudando, já está todo mundo entendendo que esse é o novo game? Qual que é a sua percepção hoje? Boa. Cara, a gente vive numa bolha, né, meu? Então, dentro da galera que a gente começa a atrair, a gente vê que isso já está bem consolidado, mas eu sinto que se a gente olhar para aquela curva da inovação, né, meu, que a gente tem ali 2,5% da população que são os visionários, que é a galera que está ditando tendência, a gente tem depois uma galera que são os early adopters ali, que estamos falando, sei lá, de 5% a 7%, e depois a gente tem uma rampa que é a maioria tardia que a gente fala. Eu acho que a gente não avançou ainda, Fábio, ainda com os early adopters. Eu acho que a internet, a rede social ainda é uma conversa ainda para 5% da população, por mais que pareça saturado, tá? Então, o que eu vejo, meu? São Paulo as coisas acontecem mais rápido do que no interior, isso é um fato, né? E aí o que está consolidado, assim, que é unânime, é que o mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Então isso não tem discussão, chega até a ser um clichê falar disso, mas eu sinto que a galera em São Paulo, onde as coisas acontecem mais rápido, já tem apanhado no seguinte sentido: o cara tem uma baita de uma estrutura, o cara tem uma laje corporativa, às vezes ele está perdendo para quem está melhor posicionado na avenida mais importante da internet, que é o Instagram. Então, acho que essa dinâmica, já está caindo a ficha para vários empresários, e tem uma galera que está se mexendo, mesmo que até de forma ineficiente, meio que tateando, ainda arranhando a superfície para se posicionar. Mas o que era uma discussão antes, já não é mais uma discussão. E aí a gente olha para João Adib, que sempre vai ser as referências. Os meninos do G4 estão fazendo um trabalho muito forte com isso, então muita gente olha para o Thales, para o Alfredo e para o Nardon e se espelham no que eles estão fazendo e se inspiram pelo menos a considerar a fazer. Então a diferença entre considerar e executar ainda tem um abismo no meio do caminho, mas você vê que quando a gente fala sobre isso, desperta muita curiosidade em torno desse assunto. Mas a outra coisa que eu sinto também que está fazendo o pessoal se mexer, Fábio, é quando eles olham uma Virgínia da vida, quando eles olham esses grandes creators, que esses creators estão se... Boca Rosa. Aí a gente tem o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, né? O cara vende o chocolatinho dele lá, que, ele esgota o chocolate na prateleira de todos os mercados por conta dos conteúdos que ele gera, né? Aí você pega os irmãos, o Logan Paul e o Jake Paul, fazendo o Gatorade, né? Fazendo aquele isotônico, o Prime. Aí tem outro que tem o desodorante, que é o W, que compete direto com a Old Spice. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem uma máxima também que pra gente que já tá dentro dessa bolha é um clichê de falar que, o empresário que não se tornar um creator vai perder para um creator que se tornar empresário. Então isso já tá meio que no radar da galera que tá vivendo mais, acho que até do marketing digital, já tá colocando uma grana em tráfego. Então acho que isso já tá dando uma balançada nas pessoas, e esse preconceito que existia antes, e existia até um desdenho em cima disso, da galera falar, lá o blogueirinho. E aí dentro da nossa mentoria a gente até brinca que blogueirinho pra gente é elogio. Se eu tô sendo chamado de blogueirinho é porque meu trabalho tá surtindo efeito. Então antes o ser blogueirinho, o ser um influenciador era uma coisa pejorativa, hoje já tá mudando. Hoje já é sinônimo de que o cara tá à frente do tempo dele. Então tem muita gente que tá faltando um pouquinho de coragem ainda para fazer, mas o fato isso já não é mais uma discussão. A rede social já é a maior alavanca de crescimento de todo e qualquer negócio hoje. Ele coloca em pé de igualdade o cara que tem uma indústria com milhares de colaboradores com outro cara que abriu um Instagram e já está fazendo uma grana e com uma margem absurda, né? Então acho que essa é uma dinâmica que, vendo lá fora,
é um negócio que já está bem consolidado, por mais que ainda tenha um oceano ainda de oportunidade para quem quer executar.